De São Paulo, que é Rafael Nogueira. De Curitiba, que é Alexandre Furtado. E finalmente um outro WeCast, porque na verdade a gente tinha gravado faz muito tempo o WeCast, que o último foi do The Prom. Na verdade isso aqui não é um WeCast, é um WeCats. Olha o trocadilho bom, hein? Sim, né? Um WeCast. Cats, meu Deus do céu, eu não consigo falar. Mas esse é um episódio que, na verdade, eu queria ter gravado mais há tanto tempo. Tipo assim, a gente tá fazendo 5 anos agora, no final do mês. E isso aqui eu acho que era um episódio que eu queria ter gravado já, sei lá, no segundo ano já do Musicalcast. E porque a gente tinha só um amante dos gatos aqui, que era o Alexandre, né, Alexandre? Exatamente, tava sozinho, até que o Rafael foi convertido. Me converteram, né? O filme me converteu, olha só, né? Como pode, né? O filme ter me convertido? Não, o que uma quarentena não faz? Só começa a se privar de contato social, começa a ver um gato passando pela janela, já olha diferente. E olha que eu queria. Por que eu pensei que eu queria ter um gato agora? Começa a usar uns psicotrópicos aí. E... Mas enfim, esse daqui então é o WeCast, que a gente vai falar só sobre o musical Cats. Pra quem não sabe o que é um WeCast, é um episódio que a gente só fala só de um musical. A gente fala um pouco sobre produções, sobre as músicas, a gente toca trechos de músicas. Então, se você não conhece nada do musical Cats, é um episódio para você conhecer, de repente se converter também. e também, se você já conhece, para dar uma lembrada ou se inteirar mais com o musical. Mas antes da gente ir pro episódio, dar os recadinhos. Alexandre, você sabe dar os recadinhos? Ou não? Acho que sei, né? Tá, então qual que é o nosso Facebook? Musicalcast. Ok, /Musicalcast. Sim, /Musicalcast. Eu nunca dei recadinho antes, mas vamos lá. Nosso Instagram é @Musicalcast. Nosso... O que tem mais? Nosso Twitter. Que é MusicalcastBR. Olha só, só eu que mexo lá no Twitter, então as coisas que são postadas são só por mim mesmo. E também, lembrando que a gente tem o arquivo MC, né? O arquivo Musicalcast, que toda semana eu tô lá postando algumas fotinhos antigas de teatro musical, de 2010 pra trás, que é pra, tipo, resgatar a memória do teatro musical. Então, se vocês não seguem a gente ainda lá, siga lá no @arquivo.mc, que tá bem divertido, a galera tá gostando, então tô empolgado com esse Instagram lá. Lembrando também que nós temos também um grupo de ouvintes. Se você quer participar de um grupo de ouvintes do WhatsApp, é só mandar uma DM, uma mensagem pra gente, que a gente manda o link. Lembrando, tem que ser maior de 18 anos. Eu acho que é isso, né? Eu acho que acabou os recadinhos, são só esses, né? Eu acho que sim. E tem também a lista de melhores amigos do Instagram. Se você quiser fazer parte da lista de melhores amigos do Instagram, é só também mandar mensagem pra gente, a gente já inclui vocês também lá, tá bom? Às vezes a gente coloca lá alguns memes, algumas piadas internas pra quem escuta o podcast, então tá lá, beleza? Cartinhas, caixa postal 1327, Sumaré, São Paulo. Qual que era esse, da MTV? Acho que é da MTV, Da Xuxa era Jardim Botânico, que eu lembro. Eu também lembro que era Jardim Botânico. É que Sumaré eu sei que é MTV, eu sei que é disso. E daí a caixa postal da MTV era da Sumaré. Sim, então acho que é isso aí. Que a Cuca falava. Beijo, Cuca Lazarotto. A gente não tem, mas se você quiser mandar pra gente alguma coisa, só manda um e-mail que a gente passa o endereço pra vocês mandarem alguma coisa. Né? Mas se vocês quiserem mandar e-mail, nós temos o contato@musicalcast.com.br e nosso site, que é musicalcast.com.br. Acho que é isso, né? Agora, bora pro nosso programinha, então. Aqui. Angelicals do, Angelicals do, Angelicals can. Angelicals can, Angelicals do, Angelicals do, Angelicals can. Angelicals can, Angelicals do. Can you ride on a... Bem, o musical Cats, ele, assim, já começou a ser escrito lá na década de 70, o Andrew Lloyd Webber, né, que é o compositor, começou a escrever lá em 1977 e o musical só foi estrear em Londres em 81. Então levou um tempinho aí pra ser feito, porque tinha algumas pessoas na época que não estavam tão interessadas assim no trabalho. Se não me engano, até o Tim Rice, né, que é um dos colaboradores do Andrew Lloyd Webber, ele não se entusiasmou muito também. Eu acho que também estava envolvido com algum outro trabalho. Mas também, né, tu vai pegar na concepção do espetáculo, quem é que iria acreditar? Sim, né? E lembrando que também o musical Cats, ele é baseado num livro de poema do T.S. Eliot, que o nome do livro é Old Possum's Book of Practical Cats.
Ele é um livro de poemas infantil, ele é realmente bem feito para crianças, tanto que o autor, o T.S. Eliot, ele escreveu realmente para a filha dele. Então, é uma linguagem totalmente infantil. Era um livro favorito do Andrew Lloyd Webber quando ele era criança. Então, assim, ele colocou aquilo na mente de criar um musical baseado nesses gatos que é descrito no livro. E como também é baseado muito diretamente no livro, basicamente não tem um letrista nesse musical. O compositor é o Andrew Lloyd Webber e o letrista é considerado o próprio T.S. Eliot, porque as músicas são basicamente os poemas, as letras, né? Tem algumas mudanças, obviamente não é totalmente, mas tem várias passagens que é exatamente igual o livro. Tanto que, assim, eu andei assim, me aprofundando tanto no livro que eu acabei baixando o livro pra ler e terminei de ler agora esses dias. E achei bem interessante, tipo assim, é uma linguagem bem realmente infantil, tem muitas palavras que eu tive que ficar procurando, ainda bem que eu li no Kindle, que ele já puxa as palavras que eu não conhecia, por causa das rimas e tudo mais, então ele tem uma linguagem bem, bem infantil, mas é bem interessante a forma que ele vai descrevendo os gatos e vai te deixando, tipo assim, você até vai gostando de um gato a mais, você vai... É igual o musical, se você já assistiu o musical, você vai vendo que, assim, entra um gato, aquela música do gato, aquela apresentação do gato, entra o outro e vai assim por diante. No livro, é a mesma coisa, cada poema é de um gato, então ele vai dando umas descrições e que é uma coisa bem interessante de se ler. Pra quem gosta muito do musical, recomendo o livro. Eles são os poemas lá, a maneira como ele fez. Uma vez eu tinha lido sobre isso daí, eu nunca li o livro, né? Mas que eles são tipo metáforas sobre tipo a sociedade, sobre níveis sociais, e, tipo sobre as pessoas em geral, assim. Ele tenta usar essa coisa dos gatos para criar metáforas da sociedade, né? Uma coisa assim. Tem algumas coisas assim, mas é bem, bem vago, mas tem, tipo assim, porque cada gato, até mesmo o próprio musical, se você começar a observar bem, ele conta vários fatores da sociedade. Por exemplo, tem a Grisabella, né, que é a gata que é uma das principais, porque tem o solo principal, né, que é o Memory. Ela é, tipo, já uma anciã, né, uma idosa, e que a galera tem, tipo assim, um certo preconceito por ela ser idosa, né, tipo, ela não é, tipo, uma jovem de Jellicle Cat, né. Então tem essa coisa do preconceito, né, de repente um idoso não servir mais nada pra sociedade. Então tem algumas coisas assim meio de leve, sabe? Então é interessante, é bem interessante. É interessante ver como a cabeça do Andrew Lloyd Webber funcionou nessa transição do livro pro palco. Tipo, e foi uma transição bem interessante que ele fez. Ele conseguiu, acho que, dar uma cara, assim, bem bacana pro musical, exatamente por causa do livro, do interesse que eles tinham pelo livro. Eu acho que o Andrew Lloyd Webber dos anos 70 devia ser uma pessoa muito interessante de tu conhecer. Tipo, porra, o cara que fez Jesus Cristo Superstar. Sim. Que, por mais que eu não goste do Joseph, mas fez Joseph, tipo, sim. Ele era uma pessoa loucona. E, tipo, em algum momento da vida, tipo, ele ficou meio breguinho, assim. Mas então, até falando sobre isso, porque o musical Cats eu percebi assim, porque ele tá numa época, e lembrando que o Lloyd Webber ele é inglês, e foi lançado exatamente ali na transição dos anos 70 para os anos 80, que foi uma época de breguice pura dos ingleses, que os ingleses já são meio bregas, né? Então foi ainda numa época muito mais brega ainda, que foi começo dos anos 80, tipo, que tava no momento da cultura de uma transição de músicas ali do New Wave, tinha o lance do punk também, que estava muito se aflorando ali em Londres, principalmente, né? Então, ele tem essa breguice dos anos final dos anos 70 e 80, bem forte. Que isso dá pra ver naqueles sintetizadores que ele usa na trilha. Sim, exatamente. Tem muito disso também. Tipo assim, tem músicas que são muito datadas. Sim. Mas é isso que eu tava achando interessante, porque eu vi que tem vários musicais ali dos anos 80, mais pro final, que beberam muito da fonte do Cats, viu? Tipo, muito, que eu fiquei até assustado de começar a perceber isso. Um dos musicais que eu percebi que eu amo, que veio muito do Cats, é o Carrie. Basicamente, a estrutura eles quiseram fazer do Carrie uma coisa meio que Cats, a estrutura musical, né, eu digo.
dos arranjos, até dos efeitos especiais que no Cats tinha lá no começo dos anos 80, que depois foi se modificando aos poucos, foi os efeitos especiais que foram usados no Carrie. Então, assim, eu acho que teve muitos dos musicais ali dos anos 80 que pegaram muito o Cats como fonte. Porque, querendo ou não, foi um blockbuster, tipo, era um sucesso estrondoso. Então, era uma referência, né? Não tinha como não ter. E principalmente referência de parte de dança, né? De corpo, porque é um espetáculo que é perfeito pra corpo. Onde que mostra realmente se o ator ali, o artista, é um bom bailarino ou não. Tanto que, nas produções lá de fora, como aqui no Brasil, pegaram, às vezes, muitas pessoas que nem cantavam, mas que dançavam muito bem, e colocava os pit singers, né? Os pit singers seriam as pessoas que cantam na coxia. Que cantam para as pessoas que não estão cantando no palco. Sim. Em Londres e na Broadway não teve tanto. Já teve algum caso um e outro, que eles queriam muito uma pessoa. Mas aqui no Brasil, acho que, se não me engano, teve bastante pit singers. Até, por exemplo, a Andressa Massey foi pit singer. Teve mais gente que fizeram as vozes, porque tinha muito bailarino aqui no Cats aqui no Brasil. Porque, imagina, né? Achar pessoas que, tipo, dançam muito bem. Era difícil, tipo, 10 anos atrás, né? Tipo, ainda é meio difícil que dance bem, cante bem, atue bem, né? É o motivo que a gente não tem a porra do chorus line. Eu acho que até daria, hoje em dia daria pra fazer chorus line. Não, hoje acho que dá, só que ele teria que sair buscando gente que tá fora do país até. De repente, mas eu acho que tem uma galera muito boa hoje em dia. Mas enfim... então o Musical Cats, tipo assim, a gente tá falando que era meio brega, realmente ainda sou muito brega, porque eu não sei, eu acho que não tá datado. Ele ainda continua brega do jeito que era brega naquela época. Não, eu acho que isso eu falei do datado, até corrigindo assim o que eu falei, eu não acho que o musical em si tá datado de jeito nenhum. Eu acho que, tipo assim, tem alguns efeitos de sintetizadores, umas coisas assim que demonstram bem quando foi feito o espetáculo. Sim, sim. Mesma coisa eu posso dizer do Fantasma da Ópera. Tipo, o tema principal do Fantasma da Ópera, eu acho um tema muito datado. Realmente, aquela música é muito datada, ela mostra bem, tipo, quando a época que foi feita. Acho que já devia ter sido dado uma mexida nela pra adaptar um pouco, mas também tá funcionando também. Funciona, não tem por que mexer, exatamente. Mas o Cats ele tem, assim, e o Cats, daí depois, é claro, mais pra frente tu vai comentar sobre isso daí. O Cats, quando resolveram mexer, também mexeram errado. Mexeram errado, eu vou exatamente falar sobre isso. Mas enfim, antes da gente começar a entrar pra história, quero falar só duas coisinhas, que a gente ainda tá falando do livro, que eu acho que é uma coisa que nem o Alexandre sabe, que eu tava pesquisando, até mesmo quase que eu li o livro, que a gata Grisabella, né, que é uma das principais, que canta a música Memory, ela não tem no livro do T.S. Eliot. Na verdade, o T.S. Eliot, ele tirou a Grisabella do livro porque ele achou que era uma parte muito triste pra criança ler. Então, o Andrew Lloyd Webber, quando soube que tinha uma outra gata no livro e ele não publicou, ele foi até ali a família do T.S. Eliot, tudo, pra pedir autorização pra utilizar a Grisabella. Porque ele queria uma personagem mais triste. E realmente esse poema era baseado nas memórias da gata Grisabella, né, que é a Glamorous Cat. E eu achei bem interessante, porque é o que dá um outro tom diferente pro espetáculo, né? Porque de repente, se não tivesse a Grisabella ali, ia ser meio estranho também, né? Sim, porque ela acabou sendo o símbolo, né, do espetáculo. Sim. Bem, antes da gente prosseguir pra história, vamos lembrar também que o musical Cats, ele tipo assim, fez tanto sucesso que ele, assim, teve marcas muito importantes, tanto em Londres como na Broadway, né? Em Londres ele ficou por 21 anos em cartaz. Isso, tipo, é tempo pra caramba pra um espetáculo musical, né? Porque tem assim... É impressionante mesmo. Porque um musical, assim, se é muito sucesso, fica assim, às vezes, geralmente 5 anos em cartaz no máximo hoje em dia, né? Eu acho que até hoje, não sei, eu acho que um dos musicais de hoje em dia que vai ficar muito mais tempo que isso, de repente vai ser Hamilton, né? Mas vai ser difícil um outro musical recente agora ficar tanto tempo assim em cartaz, não sei. Mas enfim, Cats ficou por 21 anos em Londres, isso foi 8.949 apresentações, tipo, quase 9.000, que foi muita coisa mesmo. E lembrando também que ele estreou em 81 em Londres. E daí também, logo no ano seguinte, em 82,
foi pra Broadway, que é onde ficou por 18 anos, também que foi uma coisa muito... Ele manteve o recorde, né, por muito tempo. E fez 7.485 apresentações. Tanto que eu lembro que na época, o que era no teatro Winter Garden, eu lembro que o Cats saiu pra entrar Mamma Mia. E na época, tipo assim, eu falei, eu vi tipo, como o Cats é tão ruim que a Mamma Mia entra no lugar. Mas eu lembro que, tipo, meu irmão sempre gostou muito de Cats, daí eu tirava a sarro dele, né? Porque o Mamma Mia tava entrando no lugar do Cats. O Cats, literalmente, tipo, ele inventou o conceito do mega musical, né? Do musical blockbuster. Também, né? Porque foi antes até do Fantasma da Ópera, antes de Les Mis. Tudo bem que Les Mis não é do Andrew Lloyd Webber, mas é dos blockbusters ali dos anos 80, né? Eu acho que se for pegar dos anos 80, o blockbuster foi o primeiro blockbuster dos anos 80, foi Cats. Foi. Então acho que... E uma coisa assim, que na época foi diferente também, que eles quiseram tentar fazer uma coisa o mais imersível possível. Tanto que os gatos quebram a quarta parede, né? Que eles descem pra plateia. Os dois teatros que foram feitos, tanto em Londres, que foi o New London Theatre, e na Broadway, que foi o Winter Garden Theatre, eles meio que foi modificado para ser uma coisa quase arena. Então, assim, as pessoas conseguiam sentar mais pro lado do palco, então tinha uma visão meio geral de tudo, e o palco era um pouquinho mais próximo também da plateia. Pra criar essa coisa de imersão mesmo, que era o que eles queriam. Pra ser uma coisa diferente, não só um espetáculo de dança, né? Porque muita gente hoje em dia não considera tanto Cats como um musical, mas um espetáculo de dança. Mas eu já discordo aí, porque tem muita coisa realmente de musical aí. Mas enfim... Só contar uma coisa ainda adicionar na questão dos números. Eu não sei, tu pode me confirmar se eu estiver errado, que no Japão ele abriu em 83, foi construído um teatro para ele, e ele tá até hoje, já foram mais de 10 mil apresentações, né? Sério que tá até hoje? Que eu saiba, sim, eu vou até confirmar enquanto a gente grava esse episódio. Nossa, isso aí... Mas pelo que eu vi, ele tá até hoje lá no Japão, desde 83. Nossa, pode ser até. Não, porque eu acho assim que Cats, eu acredito que o sucesso do Cats é o fato de ele ser muito legal pra assistir, realmente tá lá pra assistir. Ele é um musical que tem muita dança, então ele enche os olhos. E tem algumas músicas muito boas, assim. Tipo assim, a gente pega no pé que as músicas do Andrew Lloyd Webber são chatas e tudo mais, mas do Cats eu abri os olhos para as músicas do Cats, e é interessante que a gente já vai falar sobre as músicas daqui a pouquinho. Falando de produções também, lembrando que aqui no Brasil, a gente até falou isso no episódio que a gente falou sobre o filme do Cats. Aqui no Brasil já se passou duas produções. Teve em 2006 que veio uma turnê americana, que fez algumas apresentações no antigo Credit Card Hall. E daí em 2010 também teve uma produção totalmente brasileira, versionada pelo Toquinho. Eu acho que era Toquinho, né? Toquinho. Versionada pelo Toquinho, que foi no Teatro Abril, que hoje em dia é o Teatro Renault. E que fez um grande sucesso. Depois foi pro Rio de Janeiro também. E tinha um elenco maravilhoso. Tinha Saulo Vasconcelos, Sara Sarres. Tinha até tipo a Fabi Bang, que era na época Fabiane, que não era nem Fabi. Tinha muita gente bacana lá. Tipo, o elenco era muito bom. Eu confirmei aqui, o Cats tá no Japão até hoje. Sério? Nossa. Tá aqui, tô vendo aqui o site até. Tá aqui, firme e forte. Um teatro feito só pra ele. E também, falando, né, de produções, lembrando que também em Londres, recentemente não, né, porque já faz 6 anos, teve um revival que foi onde que decidiram mudar um pouco também, né? Esse revival, eles falaram, não, vamos modernizar um pouquinho e colocaram o personagem, né, o Rantan Tugger, como um rapper, né, tipo hip hop total. O que foi, na época, a galera não gostou muito, que realmente eu já vi os vídeos, dá pra encontrar vídeos no YouTube, é horrível. Tipo, é horrível, é muito ruim. Porque o Rantan Tugger, tipo, é um gato muito especial ali pro espetáculo. Ele tem aquela coisa sexy, aquela coisa meio de rockstar. É uma coisa que eu lembro muito, é uma coisa que tem o personagem do Rock and Roll Show,
que eu já esqueci até o nome agora do personagem, que é o personagem principal lá. Ah, esqueci o nome. Frankfurter. O Frankenfurter, isso. Ele tem muito aquela coisa, naquela coisa sexy do Frankenfurter também. Não, é aquela coisa dúbia, aquela coisa... Uma coisa David Bowie. Sim, tipo, exatamente. O Jonathan Tugger é um gato que tu olha e tipo, puta, esse gato fode qualquer um que aparecer. Ai, que horror. Ele tapa qualquer negócio. A Curious Cat. A By Curious Cat. Sim. Muito bem colocado. Mas enfim, nesse revival de Londres, eles resolveram fazer isso. Tanto que depois teve uma produção em Paris e uma turnê na Austrália que eles levaram também esse Jonathan Tugger diferenciado aí, né? Todo hip hop. Tanto que assim, ele perdeu basicamente aquela roupa sexy que ele tinha, né? A pelugem, aquela coisa bem marcada. E ele, tipo, ganhou assim umas calças largas, dreadlocks, bonezinho, tipo, não tinha por que fazer isso, sabe? Tanto que depois, no revival da Broadway, que foi 2016, eles tiraram, tipo, eles não quiseram utilizar, eles pegaram o Jonathan Tugger clássico mesmo, então, tipo, deixaram isso de lado porque não tinha como funcionar isso. Ainda mais que o pessoal da Broadway ainda é todo, tipo, né, aquela coisa de não mudem o que a gente gosta. Então, realmente descartaram. E o revival da Broadway melhoraram muita coisa, mas também eles modificaram para deixar mais curto, porque o musical original tem 2 horas e 40, que é bem longo para um musical, né, hoje em dia, né, é considerado longo, 2 horas e 40. E eles foram cortando várias cenas, cortaram uma cena inteira, que depois a gente até vai falar, e para deixar com 2 horas e 20, que eu acho que é melhor, porque não precisa ser tão longo assim. Mas tem coisas assim que eu achei que não deveria ter cortado, que era interessante também. Mas, basicamente, essas são em relação às produções. E agora a gente vai falar um pouquinho das músicas para vocês entenderem. Só adicionar uma dica. Sim. Que tu comentou da produção francesa. A Bia Vasconcelos, ouvinte, amiga nossa, ela viu na França o Cats. E eu me lembro, um tempo atrás, ela me mostrou umas músicas e é muito bonito. Quem tiver curiosidade aí, eu recomendo procurar no YouTube. As músicas em francês do Cats são muito bonitas. Pode ser. Eu não sou muito fã do idioma francês, mas pode ser. Beijo, Bia. E eu também tava esquecendo de uma coisa, que pra quem assim, nunca assistiu Cats e quer ver, não assista o filme, deixa o filme assim, sei lá, pra um dia que eu não tiver nada mesmo pra fazer. Mas tem uma filmagem muito boa, que é um filme também que foi feito no palco em 1998. Eles reuniram várias artistas que já fizeram Cats na Broadway, em Londres, e chamaram eles pra fazerem no palco. Não tinha plateia quando eles fizeram, mas foi realmente dentro de um teatro, e refilmaram e fizeram uma versão de 2 horas, ou seja, tem coisas cortadinhas ali. Tiveram cenas que depois no Revival não tiveram, porque eu acho que eles pegaram essa base do filme de 98. Então essa é um espetáculo, uma filmagem muito legal, porque realmente é o Cats clássico, sabe? As roupas clássicas, as coreografias originais. Então, se vocês querem realmente ver alguma coisa de Cats, assistam a essa produção que foi filmada no palco. É uma delícia de produção, por sinal. Sim, tipo, é interessante porque na época que eu assisti, que foi, sei lá, quase 15 anos atrás, eu achava, tipo, muito entediante. Tanto que, assim, eu nunca gostei de Cats porque eu achava um tédio. Tipo, você colocava aquele DVD, as 2 primeiras músicas é interessante, até porque tem o Jellicle Cats, né, que é bacaninho de assistir. Mas ele começa a entrar numa coisa assim que começa a ficar chato, todo mundo fala que dorme, né? Mas eu acho que se a pessoa der uma chance pro espetáculo e perceber as nuances da história, que não tem muita história realmente, mas de ligando uma coisa a outra, de prestar atenção nas coreografias, nos arranjos, na música, tudo, eu acho que funciona muito bem no palco. É muito belo o espetáculo, realmente é muito legal. Eu fico feliz que o filme me deu esse estalo de eu procurar essa produção de 98 pra assistir e realmente ver que o musical é muito bom. Tipo, realmente eu acho o espetáculo hoje em dia muito bom mesmo. E tem 2 coisas que eu não citei, que é muito importante, que eu quero falar, que tô falando da coreografia,
Que a coreografia é feita pela Gillian Lynne, tanto que ela faleceu faz um tempo agora, não sei, acho que faz coisa de 5 anos que ela faleceu. E tanto que o teatro, que sempre teve o Cats, né, em cartaz em Londres, foi nomeado para Gillian Lynne Theatre, que foi uma homenagem a ela. Sim. E assim, a coreografia dela é maravilhosa, tipo assim, o espetáculo é baseado na coreografia, né? A coreografia conta muito da história, conta muito da personalidade dos gatos, então isso é muito bacana. Que é uma coisa assim, claro, eu não tenho nenhuma experiência com coreografia, mas eu fico pensando assim, como é que deve ser difícil a tarefa de alguém chegar pra ti e falar, tu tem que criar uma coreografia pra fazer alguém se mover como se a pessoa fosse um gato. Sim. E eles conseguem, tipo, e assim, ó, e não só se, tipo, eles se movem como gatos, eles conseguem passar essa coisa antropomórfica, assim, nos movimentos deles, é impressionante. Sim, sim. E também uma coisa que eu não citei, que é importante citar também, que o diretor do Cats é um diretor muito importante, que é o Trevor Nunn. Na verdade, foi o primeiro espetáculo musical que ele dirigiu, porque antes ele só trabalhava com o Royal Shakespeare Company, né? Ele era o diretor do Royal Shakespeare, e também do Royal National Theatre, que são... não tem nem o que falar, né? É uma companhia muito importante que existe até hoje, né? E também de um teatro muito importante do West End. Então ele foi convidado, ele achou interessante e foi a primeira musical que ele dirigiu. Tanto que depois ele dirigiu muitos outros musicais. Ele dirigiu, por exemplo, o revival agora do A Little Night Music. Ele também dirigiu já um revival do Les Mis. Outros musicais do Andrew Lloyd Webber, como Starlight Express. Nossa, é muita coisa. Sunset Boulevard, tem muita coisa que ele dirigiu. E é interessante também porque, na época, o Andrew Lloyd Webber convidou o Hal Prince pra dirigir, né? Quem não sabe, o Hal Prince dirige e fez muito musicais com o Stephen Sondheim, né? E na época... ele era, tipo assim, famoso, porque ele é o cara que colocou Company no palco, né? Fez toda aquela mudança da Broadway com Company. E o Hal Prince viu o material e falou, tá, Andrew, mas eu não entendi do que você tá falando, tipo, do que é esse espetáculo? E o Andrew Lloyd Webber falou, não, é sobre gatos. Não tem mais nada sobre isso, é sobre gatos. Tipo, é isso. Não mais nada. É isso, tipo, não tem uma coisa profunda, não tem tipo... É isso, tipo, são pessoas realmente vestidas de gato, mas são gatos, na verdade, não é? São pessoas vestidas de gatos. São gatos no palco cantando e dançando. É isso o espetáculo. Então, acho que se a pessoa aceitar isso, vai ver que o espetáculo é genial, sabe? Por isso e tem uma coisa que acho que não dá pra também deixar de lado de comentar, que é o cartaz, o logo do musical é uma coisa muito emblemática. Eu acho Sim. Uma pena, tentei até pesquisar quem que criou o logo do musical, mas eu não consegui descobrir o nome. Porque, né? Porque a gente é sempre abafado o nosso nome, né? Sim. Essas coisas. Mas eu, como um designer que está trabalhando assim com espetáculos, é um logo que se tornou icônico. Tipo, se tornou icônico porque é bom, porque é muito bem feito, aqueles olhos com os bailarinos no meio. Eu não sei se é a mesma pessoa que fez o do Fantasma da Ópera. Eu acho que provavelmente também, sim, provavelmente. Que deve ser a mesma pessoa também. Sim. Que é impressionante, aquelas coisas que ficam pra história, assim. Sim. Até se você, por exemplo, tirar o escrito Cats, ainda você vendo os olhinhos amarelos, você consegue identificar o musical, né? Tipo, consegue saber marcante. qual que é o espetáculo, exatamente. É a mesma coisa do Fantasma. Se tu tira o logo Fantasma da Ópera, só aquela máscara. Sim. Só aquela máscara já funciona, sendo que nem é a máscara do espetáculo. Sim, já é outra, é verdade. Realmente é bem icônico mesmo. É difícil não saber do que se trata, né? Mas enfim, vamos falar então um pouco da história, que não tem história, né? Na verdade. Da história. Da história que não tem história. Mas a gente vai falando o que vai acontecendo em cada parte aqui e falar um pouco de cada gato. Bem, o espetáculo começa com uma abertura e logo depois vem o prólogo, que é o Jellicle Songs for Jellicle Cats. 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 We get dark to the air. Que é ali que eles
estão falando que eles são Jellicle Cats. O que seria então os Jellicle Cats? São gatos, tipo assim, não... Jellicle Cats é um tipo de gato, uma coisa que o T.S. Eliot criou esse nome porque a filha, não, acho que a sobrinha dele não conseguia falar Dear Little Cats e ela falava Jellicle Cats. Daí ficou esse Jellicle Cats. Eu achei uma graça também. Eu gosto nesse começo daquele conceito de que o gato tem 3 nomes, né? Sim. Tem o nome que é dado a ele pelas pessoas, pelo dono, né? Sim. Tem o nome dele, que é o nome verdadeiro dele, e tem um nome que só ele sabe, que ele nunca fala em voz alta. When I tell you, a cat must have 3 different names. First of all, there's the name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonzo, or James, such as Victor, or Jonathan, George, or Will. Sim, exatamente. E é legal que isso também já começa no livro também com isso, então é bem bacana. Basicamente o livro começa assim até, falando do nome dos gatos, né? O porquê o nome de cada gato também. Aí quem não sabe também, tipo, além dos gatos também tem os cachorros, mas os cachorros são meio com uma coisa assim que não tem importância, sabe? Tipo, cachorro é qualquer tipo de ser, sabe? Pros gatos. E que é os Polycle Dogs, que eu acho muito legal. Tem até nome pros cachorros também. Que é porque também a sobrinha do T.S. Eliot não sabia falar Poor Little Dog. Então ela falava Polycle Dogs, então ficou o Jellicle Cats e Polycle Dogs. Basicamente ela escreveu a porra do livro. Sim. Né? Então, nessa abertura, tá todos os gatos dançando, né? Falando o porquê dos nomes. Dos nomes. Qual que é o gato principal lá, o que apresenta? Ah, tá, o Monkstrap, tá. Ele conduz o começo do espetáculo, né? E ali, na verdade, o prólogo, eles estão só se apresentando, falando o que quer ser Jellicle Cats, né? Os gatos Jellicle. Depois disso, tem o The Name of Cats, que realmente aí é o começo do livro, né, do T.S. Eliot. His mind is engaged in a rapt contemplation of the thought, of his name. Que na verdade não é uma música, eles recitando o poema, todos os gatos, falando desse lance que o Alexandre falou, que os gatos têm que ter 3 nomes, e da diferença de gatos para cachorros também. Então aí é só um trecho que eu achei que até no filme ficou meio bizarro ter, sabe, tipo também uma recitação de um poema no filme. Do nada, né? Sei lá, não combinou. Mas enfim, tem logo depois que acaba essa recitação do Name of Cats, tem The Invitation to the Jellicle Ball. Jellicle cats come out tonight. Jellicle cats come one, come all. The Jellicle moon is shining bright. Jellicles come to the Jellicle ball. Jellicle cats. Que a cena começa com um balé solo da Victoria, né? Que a Victoria, na verdade, ela é uma gata branca. Tanto que no filme pegaram ela como principal. Então nessa cena do Invitation to the Jellicle Ball, é a cena onde que a Victoria, então, ela começa a fazer um balé solo. E é um momento que o Monkstrap, né, que era o gato que a gente tá falando que é um dos principais do começo, que ele é como se fosse tipo assim um narrador principal do espetáculo, né? Ele começa a explicar, né, sobre a noite que vai ser o Jellicle Ball, que é a noite onde que vai ser escolhido o gato para ir pro Heaviside Layer, que a escolha é feita pelo um gato mais sábio, mais velho, que é o Old Deuteronomy. Então ele está explicando como acontece e aonde a partir dali, né, que ele está convidando os gatos vão aparecendo. Então por isso que começa, até a gente falou isso no episódio do filme, que é meio que um showzinho, tipo, aparece um gato, faz a apresentação, aparece outro, faz a apresentação e vai indo até o final. Então aí começa realmente, né, a apresentação de todos os gatos. Então porque eles vão se mostrar, né, o que eles têm a mostrar também, pro Old Deuteronomy decidir qual gato que vai pro céu dos gatos, né, que é esse Heaviside Layer. Logo depois do The Invitation to the Jellicle Ball, vem a cena da música The Old Gumbo Cat. I have a Gumby cat in mind. Her name is Jenny Anydots. Her coat is of the tabby kind with tiger stripes and leopard spots. Essa cena do The Old Gumbo Cat mostra a gata Jenny Anydots, que na verdade ela é uma gata, tipo, mais gorducha, né, tipo, mais preguiçosa. Ela fala que ela gosta de passar, tipo,
preguiçosa durante todo o dia e é à noite que ela fica ativa, né? Que ela sai pra caçar, também ela meio que ensina os ratos e as baratas, né? A fazer suas atividades. Então é uma cena assim que até no filme, tipo, é uma das cenas que eu não gostei, pra ser bem sincero. Mas eu acho que no palco funciona super bem, porque até então é nessa cena que dá pra ver que o Andrew Lloyd Webber e o diretor, né, o Trevor Nunn, quis usar muita referência do teatro britânico no palco, que que no caso é o teatro de pantomima, que os ingleses chamam muito de panto. O panto, né, o pantomima, na verdade, é um tipo de teatro que é muito mais focado nos gestos, na dança. É uma forma de conduzir o espetáculo e de uma forma simples. Então, basicamente, o Musical Cats é um panto, né? E geralmente nas pantomima, eles não têm muita a questão de usar muitos figurinos extravagantes e tudo mais. E é feito figurinos com o que tem, assim, coisas mais simples. Tanto que nessa cena, né, do The Gumball Cat, os gatos e os gatos não, né, os ratos e as baratas estão usando, sim, figurinos bem simples que você entende que são ratos e baratas. Então, é uma das coisas que eu também achei muito genial em relação ao espetáculo, de usar essas referências do próprio da própria cultura, né, de teatro do Reino Unido. Depois que acaba toda essa apresentação, né, da Jenny Annie Dots, que é a Gumball Cat, daí já vem aí uma parte que todo mundo já espera, que é do Ron Tugger. If you offer me pheasant, I'd rather have grouse. If you put me in a house, I would much prefer a flat. If you put me in a flat. Que é legal que, na verdade, essa parte ela já vem como se estivesse interrompendo a parte anterior. Exatamente, sim. Ela entra, tipo, rasgando, assim. Sim. Porque, assim, como não tem uma história exatamente linear, porque, assim, o interessante é se você pegar todos, tirando o começo e o final, óbvio. Mas se você misturar, colocar uma ordem random ali, né, as músicas, funciona do mesmo jeito. Tipo, obviamente tem um momento da Grisabella que é importante, que é mais pro final do primeiro ato, sim. Mas o restante, se você misturar, não vai fazer diferença nenhuma. Então, porque não é uma história realmente linear. Então, assim, essas quebras que dão é porque precisa de alguma coisa pra entrar, né? No caso do Ron Tugger já chega, né? Aquela coisa sexy tudo que ele aparece. E cantando a música dele, que é o Curious Cat, né? Que, o By Curious Cat, que agora o Alexandre falou. O By Curious Cat. Bem, ele é um gato que tem a Bombalorina, que é tipo, quer muito ele também, só que também ela tem olhos pro McCavity também. Mas enfim, é a apresentação do Ron Tugger, que eu acho de umas músicas também emblemáticas do espetáculo, que eu acho que é muito legal essa música. E, enfim, ele cantando essa música também já aparece daí a Grisabella, The Glamorous Cat. You see the border of her coat is torn and stained with sand, and you see the corner of her eye twist like a crook. A gata mais ícone, né, do espetáculo, que é aquela idosa que teve já um passado glamuroso. E hoje em dia ela é uma gata esquecida, que ninguém mais liga pra ela, ninguém nem encosta nela, né? Porque ela aparece no palco, tem a única gata que quase encosta nela, que é a Vitória. Mas mesmo assim, os outros gatos não deixam Vitória o nome dela? Vitória, A gata branca é Vitória. Não sabia que tinha nome. Sim, tanto que é a gata principal do filme. É que você não viu o filme ainda, né? A gata principal do filme é a gata branca, a Vitória. Não, eu nem sei se vou ver um dia. Assista. Não prometo nada. Pra dar risada só. Mas aquela coisa, tem que ver, pra fazerem mais filme de musical. Não, tem que não ver, que é pra não financiar, pra acharem que não é pra fazer assim. Sim, exatamente. Mas enfim, então a Grisabella que entra, os gatos não encostam nela, não sei porque, eu acho que eles acham que se encostar você vai pegar uma doença dela, alguma coisa desse tipo. Então ela assim, só mostra o quão sofrido é a Grisabella. Logo depois, acabando a parte da Grisabella, aparece o Buster Jones, The Cat About Town. In the whole St. James.
essa música que eu acho mais chata. Eu não gosto muito, não. É a achar mais sem graça do espetáculo inteiro. E tanto que no filme é feito por quem, né? James Corden. Que é o, tipo, gato, tipo, exatamente assim, rico da sociedade britânica, sabe? Aquela coisa que usam uma cartola e tem o óculos dele, Tipo, eu também não gosto muito dessa cena. Tipo, é um gato muito chato. Ele usa até, tipo, uma florzinha no bolso. Mas enfim, ele só tá falando ali, né, ser um gato gordo do upper class, né, que seria tipo da classe alta. Mas enfim, nada muito de especial nesse gato. E daí logo depois tem os gatos que sempre aparecem juntos, que é da música Mungo Jerry Rumple Teaser. Mungo Jerry and Rumple Teaser were a notorious couple of cats. As knockabout clowns, quick change comedians, tightrope walkers and acrobats. They had an Eles estão sempre juntos, tudo que eles fazem sempre a mesma coreografia, igual, os mesmos movimentos, que eu acho que deve ser bem difícil pra quem faz esses personagens. Nossa, eu acho impressionante, eu acho uma parte muito legal, além da musiquinha ser gostosa. Sim. Mas eu sempre acho muito impressionante isso, que eles... E é perfeito em todos os detalhes, assim, como eles conseguem. Porque tem que ser muito bem coreografado, tipo, porque se um virou o rosto pra um lado, o outro também vira, tipo assim, aquela coisa muito que gatos conseguem, tipo, meio que sincronizar até assim o tipo de virar a cabeça, o olhar, porque gato tem muito disso, né? Bem, nessa cena do Mungo Jerry e Rumple Teaser, na verdade, eles são tipo dois gatos idênticos, e a melhor palavra pra definir os dois é porque são tipo dois gatunos, né? São ladrões, né? Tipo, eles tipo aterrorizam ali o bairro, e tanto que no final dessa cena eles são meio que confrontados pelos outros gatos ali. Então, basicamente, essa cena... Eu gosto muito dessa cena porque ela tem um pouco da música de jazz, lembra um pouco de Bob Fosse, então é bem interessante. Logo depois, né, saindo a Mungo Jerry Rumple Teaser, tem um dos que também é o principal, que é o Old Deuteronomy. Old Deuteronomy's buried 9 wives, and more I am tempted to say 99, and his numerous progeny prospers and thrives, and the village is proud of him in his... Que é tipo, digamos assim, não o rei, mas o tipo líder do Jellicle Cats, né? Ele é o grande líder, é o que ele escolhe o gato pra ir pro Heaviside Layer. O Heaviside Layer é o que todos os gatos querem, que é o céu dos gatos, é o céu onde que eles vão para, tipo, se transformar num outro novo gato e melhor. Que é basicamente o nosso paraíso, né, que a gente tem, né, da visão cristã, né, ou religiosa. E também o Old Deuteronomy, ele é um gato, tipo, sábio, né? Ele tanto que fala que ele já viveu muitas vidas, por isso que vem essa sabedoria. Então ele tem né, esse papel de escolher qual gato que vai pro Heaviside Layer. E logo depois, terminando então essa cena, tem a cena do The Awful Battle of Pecs and Pollicles. Eles resolvem fazer uma peça de teatro pro Old Deuteronomy, contando a história de duas tribos de cachorros, né, que se encontram na rua e eles começam a brigar, essas duas tribos, e eles são, tipo assim, e quem tem o papel de, tipo, amedrontar os cachorros é o Great Rumple's Cat. Então tem uma cena ali meio que de briga, e então tem esse Rumple's Cat que ele faz o papel de afastar os cachorros dali e logo depois ele sai. Bem, no meio logo depois dessa cena, também tem uma parte que o Old Deuteronomy, ele escuta um barulho alto e ele percebe que de repente é a vinda do McCavity, né, que é o gato vilão. E só que daí ele vê que é um alarme falso e tudo mais, e ele resolve voltar para a celebração de tudo que está acontecendo, né, da noite Jellicle, e aí que começa o The Jellicle Ball. Right, Jellicles come to the Jellicle Ball. Que é a parte do baile de Jellicle. Nossa.
E essa cena de Jellicle Ball, infelizmente, é uma cena que eu acho assim que não deveria ter sido cortada nos revivals. E também naquele DVD de 98 lá também tem parte cortada, porque ela é bem maior a cena. Mas é uma cena assim, basicamente de 10 minutos de dança. O que eu acho legal é que remete muitos musicais antigos do Rodgers and Hammerstein. Que todos aqueles musicais dele, tipo Oklahoma, Carousel, eles tinham uma cena de dança longa, né, de balé. E aqui é tipo uma cena de balé de 10 minutos, que todos os gatos estão dançando juntos e assim, é a coisa mais incrível de lindo. Tanto que eu assisti algum bootleg antigo dessa cena, que no final dessa cena, tipo, a galera se levantou pra aplaudir, assim, tão incrível que foi a apresentação. Então, assim, quem gosta de dança tem que focar muito nessa cena aqui, que é espetacular, a coreografia dessa música. Terminando o baile, né, o baile de Jellicle, a Grizabella aparece novamente, né, com a música de Glamorous Cat, o Reprise. Silence, not a sound from the pavement, as the moon lost her memory. She is smiling alone in the Na verdade, é a Jelly Roll e a Jemina que cantam sobre a Grizabella, né? Tipo, como ela era a Glamorous Cat, né? A gata glamurosa e se perdeu com o tempo e tudo mais. E onde é que a Grizabella canta Memory pela primeira vez. Ela canta um trecho de Memory aqui. E é quando termina o primeiro ato, né? Até agora ele foi exatamente igual, né? Do filme de 98. Sim. Na verdade, o filme de 98, ele é basicamente isso. Só que é muito cortado. E tem uma cena inteira cortada de 10 minutos também. Então, por isso que ele ficou mais curtinho. Mas é basicamente isso mesmo. Bem, daí começa o ato 2. Eu esqueci de falar uma coisa. Os dois atos têm um nome. O ato 1 se chama When Cats Are Maddened by the Midnight Dance, né? Quando os gatos se enlouquecem com a dança da meia-noite, mais ou menos isso. E agora o ato 2 tem o nome de Why Will the Summer Delay and When Will Time Flow Away? Seria quando é que o verão irá se prolongar, né? Demorar. E quando o tempo irá voar. Então agora começa o segundo ato, que começa com uma cena lindíssima. Tipo assim, pra mim, agora que eu reassisti o DVD, né, de 98, uma das cenas que até chorei um pouco porque eu achei linda a forma que construíram a cena. Bem, aqui daí é a cena onde que o Old Eternal começa a cantar a música The Moments of Happiness. Moments of happiness. We had the experience, but missed the meaning and approach to the meaning. Ele começa a se referir a Grizabella, e os gatos não entendem ele, tipo, porque ele está se referindo a Grizabella. E a cena é lindíssima porque termina os gatos contemplando o final da noite. Tem uma música lindíssima, uma iluminação lindíssima também. E logo depois aparece a Jemina fazendo uma introdução pro Gus, the Theater Cat. O Gus, the Theater Cat também é um gato idoso. Só que eu também até agora não entendi por que a Grizabella, tipo, tem esse passado, de repente não é uma coisa que nem no livro não está, né? É porque a Grizabella provavelmente aconteceu algo com ela que ela não tem um passado tão bom como o Gus tem, né? Porque o Gus é um idoso também. É que a Grizabella, eu acho que tem até, tipo, tu olha assim pelas roupas dela, tudo, pelo que me parece, é como se ela fosse, tipo, sei lá, por exemplo, uma ex-cantora de cabaré, uma ex-grande estrela que caiu em decadência. Tanto que ela tem aquela coisa, ela tem como se fosse no olho que parece ser uma maquiagem borrada, ela tem aquelas roupas em... são farrapos, praticamente, né? Farrapos, mas com brilho, bem como se ela fosse tipo uma grande estrela que caiu em decadência. Sim. E daí é julgada pela sociedade, esse tipo de coisa. Uhum. Pode ser. Mas o Gus também é um gato idoso, que ele é o ator, que sempre foi um ator aclamado pela crítica,
E ali ele tá cantando sobre isso, né? Sobre, tipo, né? Como era bom estar nos palcos e como era o trabalho de estar no palco. By heart, I'd extemporize backchat. I knew how to gag, and I knew how to let the cat out of the bag. Eu não gosto tanto da música, mas eu acho que a cena é muito bonita, porque é uma música bem calminha, né? Mas é uma cena muito bonita, e no filme, que é o Ian McKellen que faz, é que eu achei que é lindo também. Funciona muito bem no filme, que é a lindíssima cena. Mas nessa introdução, né, que é dado pro Gus, que tá cantando, e logo depois vem uma cena que daí sim tá cortado no DVD, e cortado dos revivals também, que é o Grow Tiger's Last Stand. Grow Tiger was a bravo cat who traveled on a barge. In fact, he was the roughest cat that ever roamed at large. From Gravesend up to Oxford he pursued his evil aims, rejoicing in his title of the Terror of the Thames. Que é uma cena do barco. Essa cena, na verdade, é o Gus, né, o Theater Cat, relembrando um dos personagens favoritos dele, que é um pirata. Então ele tá... tipo assim, uma cena lindíssima de coreografia, muito bem coreografado também. Se vocês procurarem no YouTube, tem essa cena, tanto da Broadway como de Londres, dos originais. E assim, é só mais ou menos uma extensão do Gus contando de um dos personagens favoritos. É uma cena que realmente não é tão necessária, mas é bonita a cena por causa da coreografia. Então, se você tiver uma curiosidade de ver, procure, porque é legal, vale a pena, é bonita a cena. Terminando a Grow Tiger's Last Stand... até deixa eu falar uma coisa, porque tanto no livro como no palco, essa cena do Grow Tiger's Last Stand fala de um barco que sempre tá correndo pelo Rio Thames e tudo mais, e o legal é que no filme tem esse barco, não, tipo, no musical em si não teve mais, né, essa cena, não tem no filme essa cena, mas já tem essa referência do barco, né, que na verdade até uma aparece só o barco, mas não aparece a cena em si. Não aparece a cena em si, mas assim, até uma das coisas que eles mudaram no filme, né, que no filme, tipo assim, o McCavity meio que vai sequestrando os gatos e levando pro barco, né, então eles deixam todos os gatos lá no barco, coisa que no musical isso não acontece, mas tem essa referência do barco também andando pelo Thames. Terminando nessa cena, daí vem uma das minhas cenas favoritas, que é do Skimble Shanks, do Rail Cat. All the guards and all the porters and the station master's daughters would be searching high and low, saying, Skimble, where is Skimble? For unless he's very nimble, then the night mail just can't go. Essa música é uma delícia, essa música, porque assim, ela tem um ritmo como se fosse um trem, né, passando, e é uma cena muito divertida, é uma cena muito gostosa, tipo assim, não dá pra falar de história porque realmente não tem história, porque é o gato se apresentando, que é o gato da linha de trem, né, tipo, é o gato do trem, então ele só tá ali, tipo, falando como ele trabalha com os trens e como é a vida dele, basicamente isso que acontece, mas é uma cena muito gostosa, a música é legal de escutar e eu gosto muito dessa cena. Aí logo depois, terminando a cena do Rail Cat, vem o McCavity, né, The Mystery Cat. McCavity's a mystery cat, he's called the Hidden Paw, for he's a master criminal who can defy the law. He's the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair, for when they reach the scene of crime, McCavity's not there. Que é o gato, digamos assim, meio que o vilão, né? Ele, assim, é o gato, digamos assim, do mal, que ele tá querendo... ele quer ir pro Heaviside Layer, então ele tá tentando impedir que outros gatos vão pro céu, né? É um momento que ele aparece e também tem uma cena de briga, né? Porque a McCavity, na verdade, porque o McCavity, na verdade, ele não canta nada, ele nem abre a boca em nenhum momento.
Daí tem uma cena até de briga que é com o Monkstrap e o Alonso, que o Alonso a gente não citou, mas é um outro gato. Até quem fez o Alonso aqui no Brasil, eu gosto muito, beijos, o Léo Wagner. Então tem uma cena aí de briga com o McCavery. Na verdade, assim, tipo, o McCavery, eles deram até um pouco de ênfase no filme, porque é o gato que sequestrava os outros pra, tipo, os outros não irem pro céu, né? Aqui no musical não tem, assim, nada demais, assim, questão do McCavery. Ele é só um gato que tem os outros gatos que querem, mas ao mesmo tempo tem medo dele, né? Igual a Bomba Lorina, que é muito ele, mas ao mesmo tempo não quer porque tem medo, sabe? Então, ele tem só, assim, tipo um visual, assim, que bota um pouco mais de medo. Então é só uma coisa, assim, ser uma coisa meio vilão. Mas não tem nada demais no McCavery. Ele é mais uma coisa, tanto que, tipo, o ator que faz ele sempre faz outro também. Sim, na verdade quem geralmente faz o McCavery é um outro gato e daí ele aparece pra fazer o McCavery. Tipo, então ele não é um personagem de tanta importância assim. Mas é uma cena bacana, tipo, porque é um gato, assim, que é balé, diferente dos outros. É uma cena boa de balé também. Sim, é muito bom. Os movimentos da briga, tudo também é legal. Terminando a cena do McCavery, aí vem, sim, meu gato favorito e minha cena favorita. Ai, eu amo demais. Sim, eu amo demais. Mr. Mistopheles. Oh, well, I never was there ever a cat so clever as magical Mr. Mistopheles. Oh, well, I never was there ever a cat so... Meu Deus do céu, eu sou, tipo, obcecado por Mr. Mistopheles. A cena do Mr. Mistopheles é um gato que é o The Last Conjuring Cat, que é um gato mágico, tipo, ele faz mágicas, né? Só que quem faz o Mr. Mistopheles, tanto que geralmente não canta tanto, porque não é ele que canta, quem canta a música do Mr. Mistopheles é o Rantan Tugger, apresentando ele. E ele tem que ser um puta de um bailarino, e a cena é muito legal de dança dele. Infelizmente, agora nos revivals, e tanto nesse DVD de 98, foi cortado bastante da cena dele, mas ainda, basicamente, tipo, dá pra ver que é uma cena muito interessante. E ele faz, tipo, umas mágicas ali, tipo assim, ele aparece explodindo algumas coisas, mas na verdade não é explodindo, né? Ele faz umas mágicas e, assim, começa a estourar algumas coisas no palco, mostrando, assim, dos poderes dele, né? E também ele faz mágicas, por exemplo, tem a parte que na música que canta que ele faz aparecer 7 gatinhos de um chapéu, então aparece 7 gatinhos. Ele faz aparecer o Old Deuteronomy também. Então é basicamente isso, é o gato mágico se apresentando, mas que é um puta dançarino. Tipo, é muito legal essa cena, adoro demais mesmo. Aí terminando a cena do Mr. Mistopheles, aparece a Grisabella novamente. Que é aí onde a Grisabella canta realmente toda a música do Memory. Então é aí onde que a Grisabella fala, né, das suas memórias de como era ser uma gata antes e hoje em dia ela tá, tipo, vivendo nas ruas e ninguém quer ela e só sobrou memórias, nada mais. Basicamente, essa aqui é uma música super emblemática não só do espetáculo Cats, mas da Broadway em geral. E aquelas músicas que transcenderam o teatro, aquelas que se tornaram músicas populares, assim. Tipo, tem muitos artistas que regravaram Memory, regravam até hoje, que é música de audição, né? Se bem que não cante mais a Memory audição, pelo amor de Deus, tá muito batida. Vamos cantar outras músicas. Mas é uma música que tem que mostrar muito o vocal aqui. Tipo, aí já não é tanto a dança, porque não tem dança, né, nessa música. Aí sim a atriz tem que mostrar a potência vocal. Tanto que, até a gente não falou, né? Quem fez a Grisabella em Londres foi a Elaine Paige, que, tipo assim, ela é a senhora das senhoras do teatro musical da West End. Eu falo senhora que hoje em dia ela já tá meio muito, sei lá, é uma velha chata, pra ser bem sincero. Porque eu acompanho ela pelo Twitter, meu Deus do céu, como ela é chata hoje em dia. Ela tá virando aquela senhora bem chata. E na Broadway, quem fez foi a Betty Buckley, que é a minha diva mor do teatro musical.
E ela é muito, muito boa fazendo É mesmo. a Grisabella. E quem fez no revival da Broadway, como que é o nome dela mesmo? Eu esqueci. No revival da Broadway foi a Leona Lewis. No revival de Londres foi a Nicole Scherzinger. Mas a Leona Lewis... A Leona Lewis eu achei ela tão ruim de Grisabella. Eu não consigo ver a Grisabella nela. Não consigo. Não, ela é ruimzinha mesmo. E ainda mais assim, daí, tipo, batendo ali os anos, que daí a Nicole Scherzinger, eu não sei pronunciar o seu nome dela, não adianta. A Pussycat Dolls. A Nicole, tipo, eu acho maravilhosa. Sim, a Nicole é boa. A Nicole é boa. Mas a Leona Lewis ficou muito sem graça. Tudo bem, a Leona Lewis, tipo, ela nunca fez nada no palco, tipo assim, ela é cantora e tudo mais, mas ela não diz nada, não sei. Não casou. E tipo assim, até a voz dela no Memory parece que não... Tá ok, ela canta muito bem, mas não te dá emoção vendo a Isabela dela. E é um momento que tem que te emocionar, então, não sei, pra mim faltou aí. Aí, terminando Memory, vem o All the Ether Know Me, percebe realmente a Isabela, a dor dela, percebe como ela realmente precisa muito de algo melhor, que ela precisa realmente ressuscitar como um outro gato, e ele escolhe ela pro Heaviside Layer, que aí vem a música The Journey of the Heaviside Layer. Que aí é lindíssimo, né? Ele sobe, tipo, tem uma parte do palco que sobe, que levantam o Old Ether Know Me e a Grisabella. Ele desce, tipo, como se fosse um braço mecânico, uma escada, né? Que a Grisabella sobe pro céu. Então, assim, aí é uma cena lindíssima, lindíssima mesmo. E termina com uma cena que eu acho que essa música termina o espetáculo, é horrível. Que é o Old Ether Know Me cantando The Addressing of Cats. You've learned enough to take the view that cats are very much like you. You've seen us both at work and game. Que eu acho uma música chata. Tipo, e no filme, a música tá inteira, é interminável. E aquela cara da Judy Dench. Da Judy Dench cantando essa música interminável na tela. Não tem como gostar dessa música. No palco até que é bonitinho, porque daí, tipo assim, o Old Ether Know Me tá assim, num palco mais acima, assim, que ele foi elevado. Então estão todos os gatos embaixo e tem tipo uma fumaça e uma luz bonita e tudo mais. É interessante, mas mesmo assim a música é muito chata. Tipo assim, poderia ter terminado de uma forma diferente. Mas tudo bem. No livro também tem esse The Dressing of Cats, então... Ok. Tá ok. Mas enfim, e aí termina o espetáculo. Vocês viram que não é um espetáculo que realmente tem uma história. É aquilo que a gente falou até no episódio do filme. Que é, tipo, entra um gato, se apresenta, entra outro gato, se apresenta, e assim por diante até acabar. O que dá mais uma linha de história é a Grisabella, porque a Grisabella tem uma história ali pra contar de dor e sofrimento, e ela é escolhida no final pra ir pro céu dos gatos. Então, basicamente, é isso. Deixa eu só fazer um comentário agora que Sim. acabou toda a lista. Que daí, então essa assim, ó, isso foi a maneira como foi a versão original, né? O Rafa falou. Sim. Daí, em 2016, aquela música que também não tem na versão de 98, a do Gold Diggers, Last Stand, que ela foi tirada também, Sim. a partir do Revival 2016. E daí a batalha dos Pix and Pollicles, ela foi jogada pro segundo ato, né? Sim, foi. Mas eu ainda acho interessante a montagem original. Eu acho bem mais interessante. Eu acho assim, com algumas ressalvas. Tipo, eu acho que os arranjos foram melhorando com o tempo. Do original ao original, assim. Tu vai comparar, tu vai, por exemplo, ver o filme de 98, daí tu vai escutar a trilha do original broadcast, por exemplo. Os arranjos melhoraram, os arranjos ficaram maiores, tipo Mountain Tiger, por exemplo.
na versão do Original Broadcast, a música, tipo, depois que tu escuta de 98, ela fica até meio sem gracinha, assim. Sim, sim. Até falando nisso, lembrando que essa versão de 98, né, que foi filmada, ela foi usada uma orquestra de 70 instrumentos, 70 pessoas. E a original acho que é 16. É 16. A licenciada é 16. Então, tipo, tem uma diferença gigante, de 16 para 70, né? Mas assim, mesmo assim, 16 ainda é muito para um espetáculo atual. Tanto que, assim, hoje em dia, no máximo são, sei lá, 8, 9, 10. Não, acho que muito dificilmente passa de 10. Porque geralmente esses espetáculos que requer mais uma orquestra maior, geralmente são esses mais clássicos, tipo Les Mis, o próprio Cats, Fantasma da Ópera, esses sim requer muito mais. Mas hoje em dia, esses musicais mais pop da Broadway, são tipo 8 músicos no máximo, eles tocando um instrumento a mais, tipo... Então, se dividindo ali, é basicamente isso. Então, é uma orquestração bem, bem grande mesmo. Bem, agora eu quero discutir aqui com o Alexandre. Alexandre, por que você acha que as pessoas precisam conhecer Cats, precisam dar uma chance para Cats? Primeiro pela questão óbvia, tipo, se a pessoa se diz fã de teatro musical, ela tem que conhecer um dos maiores. É um musical muito importante para a história. Ele tem seus defeitos? Tem. Eu que nem eu mesmo falo, assim, eu brinco, eu gosto muito de Cats. Não acho o melhor musical da história, não entra nem no meu top 10. Mas eu acho um musical bom, eu acho um musical impactante, é um musical muito importante. Sim. Pra história. Ele mudou muita coisa nos musicais, ele criou tendências, tipo, é aquela coisa assim, que nem a gente comentou no nosso série de episódios, os musicais que marcaram, né, a história. E, tipo, esse é um dos espetáculos que dá pra dizer que, tipo, existe um mundo do teatro musical antes e depois de Cats. Sim, nossa. Depois de Cats mudou o mundo do teatro musical, assim como Rent mudou, Hamilton mudou e por aí vai. Porque eu acho que ali, porque assim, 81 musical, então ele é muito começo dos anos 80. E se for ver bem, nos anos 70 ali, era uma pegada ainda que estava saindo daquela coisa de Old Broadway para se modernizando, porque assim, no começo dos anos 70 o que modernizou foi Hair, Company, né, que foi coisas muito diferentes do que era feito antigamente, dos anos 60 para trás. Jesus Cristo. Jesus Cristo Superstar, mas mesmo assim ficou muito só nisso, sabe? De repente espetáculos mais rock, né, pequenos. E não tinha musicais grandiosos. Eu acho que o Cats realmente foi o musical grandioso, que por isso que eu acho que o sucesso é tão imenso, que eu acho que na época ninguém tinha visto uma coisa tão imensa e tão bem feita. Não? Literalmente tipo um espetáculo. Realmente o espetáculo da Broadway. Se for ver bem, eu acho que o espetáculo da Broadway começou com Cats, se for perceber bem. Porque foi isso Fantasma da Ópera, que Fantasma da Ópera é outro marco histórico até hoje, que tanto tá em cartaz tanto em Londres como na Broadway desde que estreou. E então eu acho que assim, não teve nada antes igual. Eu acho que é por isso do grande sucesso. Uma coisa que eu não citei, que quando estreou em Londres, tipo assim, os críticos assim amaram, tipo, foi assim, total, 100% de aprovação. Eu acho que assim, porque tinha muito essa pegada dos britânicos, da forma de fazer teatro, de forma de fazer espetáculo, e amplificado isso pro máximo, né? Na Broadway já não foi tão bem aceito, as críticas não foram tão boas, mas eu acho que o público acatou tanto. Eu acho que assim, como teve aquele boom em Londres, então as pessoas ficaram muito curiosas para assistir ao musical e caiu no gosto popular. É um musical que a galera gostava de ver. E é um espetáculo que é muito fácil, igual, por exemplo, a gente falou do filme lá, no episódio do filme, que é um espetáculo que realmente foi para turista, porque não tem uma história exatamente para você entender, tipo, falas que de repente se você não entender muito bem inglês, que você vai se sentir perdido, porque são só gatos se apresentando e tem muita dança, isso eu acho que já diverte, já tipo enche os olhos do turista. Então, ele entretém de qualquer maneira. Ele vai entreter. Então por isso que eu acho que assim, o sucesso foi muito grande, porque na época, ali nos anos 80 e começo dos anos 90, turista ia pra ver Cats, tipo, era um musical, hoje em dia é Wicked, né, e Fantasma da Ópera continua ainda.
E Rei Leão, né? Tem Rei Leão, eu sempre esqueço Rei Leão, até hoje que existe. Mas era o musical de turista, era Cats. Mas assim, respondendo também por que as pessoas precisam conhecer Cats, é como eu falei, eu nunca dei tanta bola pra Cats, porque na época que eu dei chance pra assistir, eu não gostei porque assisti de má vontade, e também não tinha tanta bagagem de musical. Isso foi tipo quase 15 anos atrás. Então, então por isso assim que eu meio torci o nariz pra Cats. Ainda bem que o filme apareceu e eu resolvi dar uma chance pra montagem original. Mas eu percebi a genialidade porque eu percebi que eu acho que ela vai ser, nem o Fantasma da Ópera não vai ser uma obra-prima como é Cats dos materiais de Andrew Lloyd Webber. Porque eu acho que Cats é uma coisa tá muito pessoal do Andrew Lloyd Webber. É uma coisa que ele já trouxe lá da infância dele. Tem uma coisa muito afetiva pra ele. Eu acho que você consegue sentir isso no trabalho, sabe? Eu já vi algumas entrevistas do Andrew Lloyd Webber, tanto de hoje em dia e antigamente, dele falando do Cats, dá pra ver que ele fala de uma forma muito diferente de qualquer outro musical. Que o Cats tem uma importância muito grande pra ele. Então eu acho que ele, o compositor colocar essa emoção, colocar essa afetividade no espetáculo se transforma em uma coisa muito mais especial. Isso transcende muito, muito mesmo. E eu acho que de uma certa maneira, tipo, Cats vem do final de uma era assim, de muito experimento e criatividade pra ele. Em que ele tava realmente experimentando. Depois do Cats, tipo, não menosprezando os trabalhos que ele fez depois, é claro, tem trabalhos bons depois. Mas depois do Cats ele ficou, tipo, meio assim, tipo, num lugar. Ele achou um ponto, uma zona. Ficou confortável, e ele ficou naquela zona de conforto o resto da vida. Sim. Ele não experimentou mais. Até o Cats ele tava surtado. Sim. Nossa, olha o que veio antes. Jesus Superstar, Evita, Joseph, tipo uma loucura atrás da outra, né? Tipo, do que ele fez, né? Então, realmente ele experimentava muito, igual o Alexandre falou. Eu acho que, assim, se você assistir com cuidado, ver os detalhes de dança, da poesia, eu acho que o que me pegou muito, até quando eu assisti o filme, foi a poesia. Eu falei, putz, eu sempre gostei tanto de poesia, eu sempre... uma coisa que sempre me pegou muito em espetáculos de teatrais, de musicais, é poesia. E como eu nunca vi isso no Cats, como eu nunca dei essa chance, né? Então eu acho que me pegou muito isso do uso da poesia no palco e o uso da dança pra contar essa história, né? Igual que a gente fala que não tem história, mas tem história, né? Eu acho, então, sim, se você tá escutando e nunca viu Cats ou também torce o nariz pra Cats, dá essa chance, começa a ver com detalhes, sabe? Tipo, que eu acho que vale a pena, porque realmente é um espetáculo belíssimo. Entendo hoje em dia o porquê ele é tão importante, o porquê do sucesso estrondoso dele. E é isso, tipo, eu tô me redimindo aqui, tô falando que Cats é realmente um musical maravilhoso. Coisa que a gente nunca falou, né? O mundo dá voltas. O mundo dá voltas, né? E não tá ainda, de repente, nos meus favoritos, mas é já um grande favorito, Cats. Nossa, porque agora que abriu os olhos, dá pra ver que é um espetáculo maravilhoso. É o meu musical favorito do Andrew Lloyd Webber. Olha, passou Sunset Boulevard, viu? Eu acho que, tipo, mesmo as próprias piadas, a tiração de sarro que existe contra ele mostram a importância e o sucesso dele. Sim. Entendeu? Porque é uma coisa assim, querendo ou não, é um musical da Broadway que é usado de piada em filmes mainstream, tipo. Sim. É aquela coisa assim, ele é tão importante, tão grande, que as pessoas, os civis, como a gente fala, sim, que os civis entendem uma piada do musical. Sim. Exato, exatamente. Lembrando que o teu favorito, acho que tu nunca assistiu o Team America, né? Não. Que é um filmezinho dos criadores de South Park. Não vi. Que um dos personagens, que tem um personagem que é ator de musical. E daí um dos personagens tem preconceito com ele, no final ele revela que é porque ele foi estuprado pelo Mr. Mistopheles. Ai, meu Deus, que horror! Meu Deus, que horror! Que ele foi ver Cats, daí foi nos bastidores e deu um rantantan, acho que segurou ele e o Mr. Mistopheles. Ai, que horror! Que horror, não! Sério que tem isso? Meu Deus, não!
Eu vou te mandar a cena depois. Meu Deus, não, tá muito errado. São personagens infantis, não. Que horror, tô chocado, sério, tô muito chocado, não. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com meus personagens? Mas enfim, eu acho assim que o filme realmente é muito ruim. Tipo, poderia ser bom se fosse, sei lá. Animação, fizesse uma animação. Uma animação da Pixar, de repente, aí seria muito interessante. Mas não tem, é uma coisa assim que não tinha como dar certo, porque não tem como dar certo. Realmente tem que ser no palco, porque tem muito da dança, tem que ser realmente humanos se passando por gatos pra dar certo. E isso, obviamente, no filme não ia dar certo, porque não tem o porquê, não tem o porquê disso. Por causa do fator espetáculo, o fator espetáculo desaparece. Exatamente, exato. Enfim, mas eu acho assim que as pessoas precisam dar uma chance pra Cats, é um musical importante, é um musical muito legal e tem músicas maravilhosas. Tem cenas incríveis do Jellicle Ball, assistam completo, que é incrível, a cena de balé. A minha cena do Mr. Mistopheles eu amo demais, então vejam. E é um musical que é muito legal, vale a pena muito tu conhecer vários elencos também. Sim. Tipo, vamos pegar a minha música preferida é Run Tugger. Daí, por exemplo, o arranjo do filme de 98 eu acho maravilhoso. Sim. Eu acho que é o John Patridge que fazia o Run Tugger. Sim. Agora, em compensação, o da Broadway, o arranjo não pode ser bom, mas é o Terence Mann. Sim, O Terence Mann, que é um monstro. Sim. Tanto que o John Patridge, eu gosto muito até mais do John Patridge. Ele é o que fez o DVD também. Ele é o original de Londres e o que fez o DVD também. Então eu gosto muito dele. Ele é muito bom. Mas enfim, eu acho que tem muito material de Cats aí pra ser visto e ser escutado. Então tá aí. Igual o Alexandre falou, tipo, é um musical icônico que tá pros civis, aí todo mundo sabe. No imaginário popular. Sim. Tem muitos lugares que se fala de Cats, tipo, igual a gente falou já no episódio sobre o filme Cats, da série The Nanny, que era muito citado Cats, né? Tem o Modern Family também, que tem um episódio que tem um dos personagens se veste de gato também, né? Então tem, tipo... Angels in America. Eu não sei se na versão brasileira... sim, Angels in America tem. Que ele tá procurando. Que acho que pedem pra ele conseguir ingressos, ele fala pra pessoa, não, tem que ver Lacage, que é Lacage que sim. tem que ver. Ele fala que quer sua porcaria. Sim, na versão brasileira também tinha. Então, tipo assim, é uma referência popular. Então, E é merecido. Eu acho que é merecido essa referência. Ou seja, vejam Cats, abra os olhos, tenta ver de outra forma, ainda mais se você gosta, ama teatro musical. E assista, tipo assim, de repente se você assistiu e realmente não gostou, daí você tem a razão de não, realmente o musical é ruim, e você tem todo o direito de achar ruim também, né? Eu acho que é isso. Eu, pelo menos, abri meus olhos e achei incrível. E tô feliz, que eu, hoje em dia, tô achando Cats maravilhoso. Deixa eu contar uma coisa, isso daí é pra todo mundo que fica... vocês ficam falando mal do musical tal. Gente, vocês têm que ter uma noção que às vezes é piada. Sim. Tipo, não é porque a gente tá falando mal, tipo, por exemplo, a gente faz piada com Andrew Lloyd Webber. Não, pelo amor de Deus, Jesus Cristo Superstar é um dos meus musicais preferidos. Sim. Porque, tipo assim, muita gente leva muito a risco o que a gente fala, né? Porque eles coisa não... que é piada. Piada. Tanto que, assim, tipo... Dois atores que, tipo assim, nunca gostavam muito que a gente falava mal de Cats, que é o Léo Wagner, né, e a Olivia Branco, que são dois que fizeram o Cats aqui no Brasil, né, então eles defendem muito Cats, tipo, eles gostam muito, né. E tanto que outro dia eu mandei uma mensagem pro Léo Wagner e falei, Léo, tipo, tô te mandando essa mensagem de áudio aqui pra pedir desculpas e pra falar que tô achando o Cats maravilhoso agora. Mas ele sabe que era piada e deu muita risada, até ele falou que nem acredita que eu tava falando aquilo ali, né, pra ele. Ouçam Cats, assistam Cats, menos o filme. Menos o filme. O filme esquece, pelo amor de Deus. Se bem que tem a música Beautiful Ghosts, que é bonita a música, mas não é do espetáculo, mas enfim. É uma cena bonita. Um dia, assim, quem sabe, tipo, sei lá, quando Cats estiver passando no Telecine num domingo... 9h30 da manhã, pode ser que eu veja. Aí é um momento bom. Uma situação assim, tipo, não tem nada passando. Sim. Pode ser que eu dê uma olhada. Beleza. Mas então é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem a gente.
E é isso, fique aí com a gente, siga a gente, divulgue a gente também, divulgue a palavra de Cats. Beijo e abraço, até mais então. Tchau, tchau.